E aí, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. Pessoal, hoje, irmãos, nós iremos aí estar dando continuidade no livro de Êxodo, capítulo 11 e também o 12. Nós estamos aí finalizando aí as pragas, né? E eu dei aqui uma breve aqui conferida e eu vi que aqui na terceira praga, né? Depois vocês conferem aí. Quem usa o cajado é Arão. Depois é o Senhor que manda algumas pragas. E aqui na nona praga, que eu li, né? Quem já está usando aqui o cajado é o próprio Moisés. Então ele está começando a ter coragem, como eu falei no outro vídeo aí. Vamos embora. Vamos pro vídeo. Moisés anuncia qual é a 10ª praga? Então Yahvé disse a Moisés: farei vir uma praga contra o faraó e contra o Egito. Depois desse sinal, ele vos deixará partir daqui. De fato, ele vos expulsará a todos vós de uma só vez e para sempre. Dize, pois, ao povo que todo homem peça a seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de prata e de ouro. E Yahvé fez que seu povo encontrasse graça aos olhos de todos os egípcios. Moisés era também muito estimado e um grande homem na terra do Egito, tanto aos olhos dos conselheiros do faraó, quanto aos olhos do povo. E Moisés proclamou ao faraó: assim diz Yahvé, à meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito morrerá na terra do faraó. Desde o primogênito do faraó, que deverá sentar-se em seu trono, até o primogênito da escrava, que trabalha no moinho, assim como todas as primeiras crias dos gados e dos rebanhos. Haverá, portanto, grande pranto em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Contudo, entre todos os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá o rosnar de um cão sequer, para que saibas que Yahvé fez uma distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus conselheiros descerão a mim e se prostrarão diante de mim, suplicando: sai tu e todo o povo que te segue. Só depois desse acontecimento sairei. E ardendo em ira, são Moisés à presença do faraó. E Yahvé disse a Moisés: o faraó não vos ouvirá, para que se multipliquem os meus atos prodígios em toda a terra do Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses sinais maravilhosos diante do faraó. Mas Yahvé endureceu o coração do faraó e ele não permitiu que os filhos de Israel abandonassem a terra do Egito. Capítulo 12. A Páscoa de Deus, a libertação. Disse Yahvé a Moisés e Arão, na terra do Egito: que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena, para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, de um ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde, e tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que comerem, né? Assim, em cima da porta, assim, né, da casa.
Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães mátesa, não fermentado, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Não deixarei sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o resto. Ao comer, estáis pronto para partir. Cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas. É o Pessá de Yahvé, a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé. O sangue, porém, será para vós um sinal capítulo 13, versículo 13. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrarei como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrarei por decreto perpétuo. Ou seja, Deus ia passar sobre as casas, e onde tivesse a marca de sangue nos umbrais, nas portas das casas, Yahvé não ia matar. Onde não tivesse, ia morrer todos. A festa dos pães matzah, ázimo. Pessoal, essa palavra aqui deve ser hebraico, deve ser grego, deve ser aramaico, eu não sei muito bem. Matzah, ázimos. Bom? Durante 7 dias comereis pães matzah, sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois todo que comer ametes, algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Era proibido comer fermento. No primeiro dia tereis uma assembleia, e no 7º dia, igualmente, uma santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, e vos prepararei somente a que cada um deve comer. Celebrareis, portanto, a festa dos pães sem fermento, porque foi neste mesmo dia que eu tirei os exércitos de Israel do Egito. Vós observareis esse dia por todas as vossas gerações, porquanto é um decreto perpétuo. No primeiro mês do ano, no dia 14 do mês, à tarde, comereis os pães matzah sem fermento até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Durante 7 dias não se achará fermento em vossas casas. Todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural da terra. Não comereis pão nem qualquer outro alimento fermentado. Em todo lugar em que habitardes, comereis pães matzah, ázimos, que deve ser pão sem fermento. A 10ª e última praga, a morte. Êxodo capítulo 12, versículo 21. Moisés convocou, pois, todos os anciões, autoridades de Israel, e orientou-os: ide escolherem cordeiro ou um cabrito do rebanho, segundo as vossas famílias, e imolai para celebrar o Peshá, que é a Páscoa. Tomai alguns ramos de ísopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta e suas colunas laterais com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da casa até pela manhã.
porque Yahvé passará por toda a terra para matar os egípcios. E quando vi as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as duas colunas laterais, ele passará adiante dessa porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir de morte. Observareis estas instruções como um decreto para vós e vossos filhos para sempre. Quando tiveres entrando na terra que Yahvé vos dará, como ele prometeu, celebrarei este rito. Quando vossos filhos vos indagarem, que rito é este? Ensinareis, é o sacrifício de Pessá, Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, e poupou nossas famílias quando matou todos os primogênitos dos egípcios. Então o povo prostrou-se em adoração a Deus e Yahvé. Foram seus filhos de Israel, agiram conforme toda a instrução recebida, como Yahvé ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. A morte do primogênito, capítulo 29. A morte dos primogênitos egípcios. Versículo 29, Jesus. Então, eis que à meia-noite Yahvé matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono egípcio, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no cárcere, e também todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todo o povo egípcio se levantaram assustados, e houve terrível pranto por todo o Egito, pois não havia uma só casa egípcia que não tivesse algum morto. Início do êxodo pelo deserto. Ainda as trevas da noite cobriam o Egito, quando o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão, e determinou-lhes: levantai-vos e saí imediatamente do meio do meu povo e das minhas terras, vós e todos os filhos de Israel. Ide, portanto, e servi a Yahvé, como tendes insistido. Levai convosco vossos rebanhos e vosso gado, como pediste, parti e pedi a vosso Deus, para que eu também seja abençoado. E os egípcios pressionavam o povo a que abandonasse depressa o país, exclamando: eis que morreremos todos. O povo levou, pois, a farinha amassada antes que levedasse, e as amassadeiras atadas em trouxas com seus mantos sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram como Moisés havia dito, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E Yahvé fez que seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramessés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que havia trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, a permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. Exatamente no dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor abandonaram o Egito. Assim como Yahvé passou em vigília aquela noite para tirar das terras egípcias os filhos de Israel, estes, semelhantemente, devem passar em vigília
essa mesma noite, para honrar Yahvé, o Eterno, por todas as suas gerações. As leis para celebrar a Páscoa. Então Yahvé ordenou a Moisés e a Arão: eis as leis para o sacrifício de Pessá, da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Entretanto, o escravo comprado depois de circuncidado terá o direito de comê-la também. O residente temporário e o assalariado estrangeiro, ainda que circuncidado, dela não comerá. Há de ser comer numa só casa, e não levareis dessa casa nenhum pedaço de carne. Não quebrareis osso algum. Toda a comunidade de Israel o fará. Se algum imigrante estrangeiro habitar contigo e quiser celebrar ou passar a Páscoa para Yahvé, terá de circuncidar todos os de sexo masculino de sua família, então poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao prosélito, o estrangeiro residente, está aqui entre parênteses. Assim, todos os filhos de Israel fizeram tudo como o Senhor lhes havia ordenado, por intermédio de Moisés e Arão. No mesmo dia, Yahvé tirou todos os filhos de Israel do Egito, organizados de acordo com os seus exércitos. Bom, pessoal, aqui nós finalizamos o capítulo 11 e o capítulo 12, se não estiver enganado, beleza? Então, no próximo vídeo, iremos dar continuidade no livro de Êxodo. Fiquem todos na paz e até a próxima. Valeu! Paz!